É maravilhoso, né? Estar na casa de Deus é maravilhoso, é gostoso, porque nós temos visto o que Deus tem feito na nossa vida, né? O que Deus fez no passado, né? Isaac e Abraão, né? Nós vemos que no passado Deus fez maravilha e Ele continua fazendo, né? E nessa noite não é diferente, né? Ele está fazendo maravilha nessa noite. Nessa noite não é diferente, porque Ele tem, né? Nessa noite a palavra de Deus foi maravilhosa, o ensino. E eu quero dizer que o irmão da foto também, quando louvava, né? Eu sentia a presença de Deus aqui nessa noite. Irmão, é muito gratificante, né? Falar da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. E há alguma evidência na minha vida, né? Nesses tempos que eu venho seguindo a Jesus, algumas evidências aconteceu. Uma vez eu estava ali no monte, né, orando, e Deus me mostrava, né, assim, numa visão para um irmão. Nós estávamos orando e Deus me deu aquela visão. De repente eu não entendia, nós oramos e Deus me deu aquela visão, e eu via um envelope sendo entregue para um irmão, e aquele irmão estava aí também buscando a Deus, orando para receber algo de Deus, e eu não sabia nada daquele irmão, e Deus me deu a visão e mostrou que haveria de acontecer um milagre na vida dele. Naquele dia estava acontecendo, Deus estava trabalhando na vida daquele pastor, e eu não sabia, irmão, e ele não sabia que Deus estava trabalhando. Naquele momento ele falou, eu estava muito preocupado, orando, pedindo a Deus como que eu ia fazer a laje do templo, e Deus me mostrava nitidamente o envelope, e eu entreguei, né, aquela visão para aquele irmão, naquele pastor. Naquele momento é uma evidência de que Deus está na nossa vida, irmãos. É uma evidência de que o Espírito Santo, de que Deus tem nos guardado, tem nos guiado, tem tomado conta de nós. Nós temos que, eu já falei que não é diferente no passado. O que as maravilhas que Deus fez no passado, com Isaac, com Abraão, com Moisés. Moisés era pesado, não sabia falar, mas tinha Arão do lado dele para o ajudar. Irmãos, é maravilhoso quando nós seguimos Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. E não foi diferente daquele momento quando eu entreguei aquela visão para aquele pastor, e ele falou assim, irmão, eu estou mesmo precisando de dinheiro. Eu falei, deve ser dinheiro. E nós acabamos de orar, fomos ali lanchar, e a esposa dele ligou. Deixaram um grande envelope aqui, pastor. Aí ele, irmão, está vendo aí? Receberam um telefonema agora. Foi de Deus, irmão. É evidência de Deus na nossa vida. Há uma evidência de Deus na sua vida. Deus está tomando conta de você. Talvez você não saiba. Quero dizer também nesta noite, também nesse momento, aproveitando essa oportunidade, de uma outra evidência que aconteceu na minha vida, irmãos. Um milagre, né? Posso dizer, né? Uma experiência com Deus. Eu peguei uma quantia, levei para a casa de Deus para entregar como oferta, como dízimo, não me lembro. E naquele dia eu saí para entregar aquela oferta e cheguei na igreja um pouco atrasado. A oferta já tinha se passado e eu contendendo com Deus, Senhor, a oferta já passou, vou ter que voltar com esse dinheiro, ainda bem que estou precisando. Mas irmãos, quando eu desci para casa, eu era casado com a minha esposa ainda, hoje sou separado, mas eu era casado com a minha esposa do meu lado, meus filhos correndo, descendo, e quando eu descia uns 100 metros descendo, era uma subida, a igreja eu tinha que descer para ir para casa. Quando eu virei a curva, eu senti uma dor, aqui assim mais ou menos, uma dor que eu não conseguia andar. É uma experiência com Deus que eu tive, irmão, que eu senti que Deus estava sempre comigo, que eu sabia que tinha um anjo de Deus me guardando, tinha um anjo do meu lado, tinha um anjo me cobrando, me corrigindo.
Eu sabia que era Deus que estava ali naquele momento. E eu dei um passo para frente e não conseguia andar. E aquela dor como se fosse uma espada, um anjo da espada. E eu, no desenrolar dos cultos das igrejas, eu ouvia falar, as irmãs falar, o anjo da espada está aqui. Eu não entendia o que é anjo da espada. Irmão, existe um anjo da espada designado para te guardar. Existe realmente um anjo da espada para guardar o crente, porque Deus designa o anjo para te guardar quando você aceita Jesus, ou quando você é entregue para Deus, quando nasce, né? O crente entrega, oferece, né? Vai ali fazer apresentar, quando você é apresentado para Deus. Deus designa um anjo para te guardar para sempre. E cortando um pouco a outra história, vou falar, completar logo. Eu sentia aquela dor, não conseguia a primeira vez, segunda, terceira, minha esposa, deve ser uma dorzinha. Eu falei, não estou conseguindo andar para frente, porque a espada entrava. Aí eu falei, já sei, vou voltar e vou dar. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, volta e entrega a oferta, o dinheiro. O trato fez que eu tinha feito um trato com o Espírito Santo, com Deus. Naquela noite eu vou pegar essa oferta, eu sempre dava uma oferta para Deus, mas eu não tinha essa experiência. E eu tive essa experiência naquela noite com Deus. Aí, irmãos, eu voltei para trás, eu conseguia andar para frente, não conseguia, porque o anjo estava ali, o anjo da espada. E eu voltei, entreguei aquela oferta e voltei para casa. Até hoje não senti mais nada. E eu vi que realmente era o anjo do Senhor me cobrando, porque eu fiz um trato com Deus, fiz uma promessa e Deus, e a gente tem que cumprir. Ele fez eu cumprir essa promessa, e Ele tem feito a gente cumprir essa promessa. E nós estamos aqui nessa noite. E mais um testemunho também, mas uma experiência com Deus. Eu estava no culto de, oferecendo meu neto para Deus, apresentando, e Deus falou comigo mais uma vez. A irmã, a pastora, apresentou meu neto para Deus. Está aqui o teu servo, o teu filho, recém-nascido. E eu orando, falei, Senhor, coloca um anjo, guarda o meu neto, Senhor, porque os dias são maus. E Deus falou comigo nitidamente, irmão, o Senhor, estou designando o anjo agora para guardar ele, com a espada, irmão. O anjo da espada está aqui nessa noite, irmão. É gostoso servir a Deus, mas nessa noite, irmão, eu quero falar uma palavra, algumas coisas, a continuar a mensagem. Eu quero dizer também que eu fui pego de surpresa para trazer uma palavra para a igreja nessa noite, ser o porta-voz, mas Deus já tem falado nessa noite aqui através da palavra. E eu quero nessa noite ler o versículo lido nessa noite, que diz sobre multiplicação, em Êxodo, que diz no capítulo 2, irmão. Em Êxodo 16, os irmãos podem ficar sentados mesmo, que eu já vou lendo, já vou falando da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Êxodo 16, irmão, o versículo 2, o versículo 5, ele diz: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Irmão, essa palavra a palavra de Deus, ela é de multiplicação. Nós vemos que os discípulos, eu quero falar nessa noite da palavra um pouquinho da vida de Pedro também, porque desse texto, do discípulo, o Pedro, ele me chamou muita atenção quando ele era, a Bíblia diz que ele era afoito, que ele era ousado, com Jesus. Nós vemos quando Pedro estava com Jesus, nós vemos que ele era ousado, teve um momento que Jesus estava ali, naquela hora que ele ia ser preso. Pedro chegou, cortou a orelha, ele ia à frente, mas a Bíblia diz que Pedro, ele negou a Cristo, ele negou Jesus, e ele chorou amargamente. Mas nós sabemos, irmão, que Pedro, ele foi comparado à pedra de esquina.
Ele foi comparado à pedra de esquina. Ele era a pedra, ele era o centro da construção, aquela pedra que fica no meio, a coluna. Ele foi comparado como a coluna. Nessa noite você veio aqui e o Espírito Santo me fala que você é coluna. Sabe por quê? Porque você venceu, porque você chegou aqui hoje, porque você está firme, porque você não tem dado, lugar às coisas desse mundo. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele estava ali seguindo Jesus. Nós sabemos que Pedro era um pescador, de peixe. Mas Jesus foi lá e trouxe ele, tirou ele de lá pescar. Agora você vai ser pescador de almas. E nós vemos que Pedro, irmão, ele era um homem que ele andava com Jesus, ele foi um discípulo de Jesus. Nós vemos que ele se destacava em algumas partes quando ele não tinha o conhecimento da cultura, da leitura, ele não sabia, não tinha muito o grau de estudo, mas uma vez ele pregou, ali em Atos dos Apóstolos, que ele pregou e quase 3 mil almas foram, se renderam aos pés do Senhor, foram batizados e foram salvos e acrescentados. Depois nós vamos ver esse versículo aqui da palavra de Deus que está escrito em Atos 2, eu acho, que ele foi acrescentado em quase 3 mil almas, porque Pedro pregou com ousadia naquela noite. Irmãos, é isso que Deus quer, de cada um de nós, que nós pregamos com ousadia. Nós vemos que Pedro, ele negou Jesus, diz que quando o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. O galo não cantou 3 vezes, o galo cantou e ele negou 3 vezes. Nós vemos aqui na palavra de Deus no versículo, não sei, acho que é em João, nós vamos ler só para ver aqui a palavra de Deus, João 13, Mateus 26, 69, vamos ver o que está escrito. Mateus 13, 69. Mateus 26, 69. Então, vamos ver aqui. Pedro, ele nega Jesus. Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou adiante de todos, dizendo, não sei o que dizes. A palavra diz aqui, irmão, em Mateus, que Pedro, ele negou Jesus. Ele negou, Nós vemos que nós temos negado Jesus, às vezes nós, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de trabalho, nós às vezes negamos Jesus também. Mas aqui diz a palavra, ele porém o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por uma outra criada, o qual disse que ali estavam. Este também estava com Jesus o Nazareno, e ele negou outra vez, segunda vez, com o juramento, não conheço tal homem. Irmão, olha só, Pedro, o homem, ele andava com Jesus, ele era discípulo, mas a Bíblia diz que ele negou Jesus. Mas tem um outro versículo, ele negou Jesus 3 vezes, vamos ler esse texto todo. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, que ali estava, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E então começou ele a praguejar, a jurar, não conheço esse homem.
imediatamente cantou o galo. Irmão, nós vemos que o crente, né, às vezes, ele rateia, ele deixa a desejar. Mas Pedro era um discípulo, como nós hoje, irmãos, somos crentes, somos seguidores de Jesus, mas às vezes nós deixamos a desejar. A Bíblia diz que Pedro, ele negou a Jesus. Olha, que triste, irmão. Nós estamos caminhando junto com Jesus e às vezes nós negamos o Mestre, né, com certas coisas. Mas é maravilhoso, irmão, quando a Bíblia diz que Pedro, ele chorou amargamente, ele foi para um canto, ele saiu e ele viu que ele pecou, que ele errou. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas existe um outro versículo da palavra de Deus, que quando Pedro, ele começou a pregar, irmãos, quando Pedro começou a pregar, 3.000 almas se converteram. Tem um outro versículo da palavra de Deus também que diz aqui, nós vamos ver logo, em João 13:38. João 13:38, nós vamos ver a palavra de Deus, que fala também, 13:38, João, sobre Pedro. Nós estamos falando sobre Pedro nessa noite, a palavra, né? Nós falamos nessa noite que eu ia falar sobre Pedro, e nós estamos pregando a palavra de Deus. 13:38, a palavra de Deus diz: Aleluia, Jesus. Oh, Deus, aleluia. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Replicou-lhe Pedro, 37. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Pedro disse aqui em João, irmão, João 13:37. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Olha o que Jesus disse para Pedro. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Ele fez uma pergunta a Pedro. Em verdade te digo, que jamais cantará o galo. Jesus disse: jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Irmão, Pedro tinha acabado de dizer: por ti darei a vida. Mas quando ele estava ali, ele negou Jesus. Ele tinha dito: por ti darei a vida. Irmãos, Jesus, ele foi o verdadeiro, né, que deu a vida. Ele morreu na cruz por nós. Mas Pedro, ele queria tomar essa atitude, disse: por ti darei a vida. Não, ele negou, e depois ele deu a sua vida, ele se entregou. Depois daquele momento, ele percebeu que ele ainda não tinha, né, aquela experiência. Foi a experiência, a evidência que Jesus estava com ele, porque quando ele viu, ele negou e falou: Jesus tinha falado a verdade, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Ele não sabia, quando ele chegou ali, que Jesus ia ser crucificado, levado preso e à morte, ele negou. Muitas das vezes, irmão, nós negamos Jesus, já falamos, né? Nós aceitamos Jesus Cristo, mas não negamos. É difícil. Mas a Bíblia era maravilhosa, irmão, quando ela fala no livro de Atos, né? Para completar um pouco a mensagem, nós vamos no livro de Atos, nós vamos ver o quanto Pedro, esse mesmo Pedro que negou Jesus, quantas almas ele ganhou, irmão. Esse mesmo Pedro que chorou amargamente, que negou Jesus, que disse: ele era ousado, irmão. Eu vou, mas ele batia de frente com a dificuldade. Ele batia de frente com a dificuldade quando ele não podia mais. Jesus, né, foi com Pedro, quando o Espírito de Deus foi com Pedro, quando ele estava ali pregando, né? Atos, vamos ler lá o livro de Atos 2:41. 3.000 almas, irmão, se converteu.
3.000 almas. Atos 2:41. 3.000 almas, vamos ver. Atos 3:41. 2:41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. A palavra de Deus que está dizendo, né? Nós estamos pegando a palavra, nós estamos pegando a Bíblia, está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 2, no capítulo 2, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Irmão, olha que maravilhoso, olha que gostoso andar com Jesus, estar ali sofrendo. Pedro, ele bateu de frente com a dificuldade. Pedro, ele bateu de frente, né, com aquele momento difícil. Mas nós vemos que quando Pedro pegou aqui no livro de Atos, no versículo 41 do capítulo 2, nós vemos que 3.000 almas Pedro ganhou por toda aquela dificuldade, por todo aquele problema, né? Negando Jesus, chorando amargamente e reconhecendo que Jesus era maravilhoso, que só Jesus, né, é quem pode nos dar vitória, né? Jesus estava ali com ele, o Espírito Santo de Deus estava ali com ele, e ele pegou 3.000 almas que foram batizadas naquela noite e foi acrescida no reino de Deus. Nessa noite, meu irmão, quero que fique com essa palavra, né? Não preparei uma mensagem, mas o Espírito Santo é quem fala no nosso coração, né? É Deus, né, que fala nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo falou no seu coração, né? Que essa palavra possa penetrar no seu coração, que essa palavra possa entrar, né, e te deixar cada dia mais fortificado no Espírito de Deus. Quero agradecer a oportunidade, irmãos.